Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, formada por um conjunto de parlamentares designados para investigar possíveis malfeitos cometidos por agentes públicos e políticos. Toda CPI criada aqui na Assembleia Legislativa tem prazo de validade de 120 dias, podendo ser prorrogada por até mais 60 dias. Para que uma CPI seja instaurada, é necessário ter pelo menos uma quantidade extra de parlamentares. Caso esse número não seja alcançado, o autor ainda pode tentar aprovar o pedido através da apreciação do plenário. Além disso, é necessário que o pedido de abertura de uma CPI tenha bem claro o fato a ser investigado. Os membros da CPI são indicados pelos próprios partidos e é respeitado o critério de proporcionalidade, ou seja, quanto mais parlamentares o partido tem, mais representantes terá na comissão. As CPIs não podem punir os culpados, afinal, a aplicação das leis, incluindo suas punições, cabe ao Poder Judiciário. A partir dos resultados dessas investigações, apontar os órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso abordado. Quando terminados os trabalhos da comissão, é apresentado um relatório final, que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei, dependendo do caso, pelo envio das investigações pelo Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. Deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a quarteirização de contratos firmados pelo Poder Público, realizaram reunião nesta quarta-feira e discutiram e deliberaram o relatório final dos trabalhos da CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito apurou durante todo o ano irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo governo do Estado de São Paulo com o terceiro setor. Os encontros foram realizados em ambiente virtual e presididos pelo deputado Edmir Chedid, do Democratas, presidente da comissão. Durante as reuniões, os participantes discutiram os requisitos e o processo de contratação de profissionais da área de saúde e o trabalho técnico que é realizado nos hospitais e na área de gestão. Atualmente, São Paulo possui 86 entidades aptas a firmarem parcerias com a gestão estadual, sendo 51 apenas na área de saúde. A reunião desta quarta-feira aprovou o relatório com 2 abstenções dos deputados Sérgio Vitor, do Novo, e Janaína Pascoal, do PSL. O deputado Thiago Auric falou da aprovação do relatório. Para os deputados integrantes da comissão, é preciso criar um arcabouço jurídico para fiscalizar organizações sociais que são verdadeiras empresas e geram lucro. Ao final da CPI, os deputados ressaltaram que as oitivas de autoridades e especialistas que aconteceram nas últimas reuniões foram importantes para auxiliar os deputados da CPI na elaboração de projetos de lei para regular as quarteirizações de contratos. A ordem do dia de hoje, o objeto dessa reunião, ela foi convocada com a finalidade de proceder à discussão e deliberação do relatório final dos trabalhos dessa CPI. Nós estamos num processo que foram apresentados 2 relatórios, um pelo nobre deputado Wellington Moura, o outro pelo relator indicado, o nobre deputado Thiago Auric. Ontem nós tivemos essa reunião, suspendemos para hoje, estão verificando a possibilidade de construir um único relatório. Nós tivemos 4 subrelatores que apresentaram seus relatórios, muito bons relatórios apresentados, que deram a condição para que o relator pudesse construir um relatório conciso, com conteúdo, relatando, apontando problemas e soluções apresentadas por todos os deputados para esse terceiro setor tão importante. E o nobre deputado Wellington Moura também fez questão de apresentar um relatório e está discutindo esse relatório com o relator. Estou fazendo aqui um registro só para todos aqueles que nos veem, nos ouvem, saberem como é que está em andamento a CPI. E no dia de hoje e de ontem, o nobre deputado Wellington apresentou também novas sugestões. O relator e o deputado Wellington, que também é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, estão acabando de elaborar uma documentação. Ele passou através das redes sociais para que todos nós deputados pudéssemos ver mais um detalhamento, inclusive na nova legislação que a Assembleia e essa CPI deve apresentar aos colegas deputados e à sociedade.
Então, houve uma solicitação para que a gente desse um tempo para leitura. É isso, nobre deputado Wellington Moura? Bom dia a todos, senhores deputados. Exatamente, presidente. É só para que os deputados tomem conhecimento das alterações. Claro, como o deputado Tiago Aurich, também nós estamos sujeitos aí a ouvir os deputados e, caso queiram modificar algum dos parâmetros que nós colocamos aqui também, tá? Deixar claro. Então, eu pediria um tempo de uma meia hora, acredito que é o tempo que os deputados possam analisar as propostas que eu coloquei e também fazerem as suas sugestões de alteração, caso queiram também. Estamos sujeitos a alterações. Incluir todos, e caso aceitem, então, nós vamos incluir essas propostas que eu estou colocando junto ao relatório do deputado Tiago Aurich. Então, eu retiro o meu relatório para que o deputado possa apresentar o dele. Ficaria um relatório único que conteria todas as questões de todos os colegas. Muito bem, nobre deputado. Então, eu vou suspender, se todos estiverem de acordo. Pode ser, senhores e senhoras? Pode ser. E dou por aberto novamente os trabalhos que haviam sido suspensos por cerca de 30 minutos, para que houvesse convergência de 2 relatórios apresentados, um de autoria do relator final, indicado por essa presidência, CPI, deputado Tiago Aurich, e outro apresentado pelo nobre deputado Wellington Moura, presidente da Comissão e Finanças, aonde tentavam fazer ajustes importantes aí para a convergência de 2 relatórios, para que possamos discutir em cima de um único relatório. Eu queria, inicialmente, senhores, até para pedir aqui a assessoria, que sempre nos ajuda, a Rosibel, o Marques, toda a nossa equipe, né? A Assembleia tem bons assessores, os deputados também, que se dedicam bastante e nos auxiliam, né? Estava trocando ideia aqui até para verificar o que havia mudado, se havia mudado o regimento interno, sobre a finalização das CPIs, como é a votação, e até para aqueles que nos veem, nos ouvem nesse momento e acompanham aqui com interesse essa CPI de organizações sociais, de contratos firmados do governo do Estado com o terceiro setor. Isso não quer dizer só organizações sociais de saúde, mas também da cultura, da Secretaria de Governo, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura, de pessoas com necessidades especiais. Todas as secretarias têm algum tipo de contratação, né? O Estado despende mais de R$1 bilhão por mês com essas organizações sociais, e é isso que se trata a CPI, para verificar as quarteirizações, aonde nós podemos aprimorar os controles de gestão desses recursos, que são fundamentais, tendo uma melhor qualidade dos serviços, né? Se a gente não tiver parâmetro, a gente não consegue avaliar o que é bom, o que é ruim. Mas eu estava verificando aqui, senhoras e senhores deputados, já vejo aqui também o nobre deputado Tiago Aurich presente. O deputado, nesse relatório, depois de lido o relatório, se é que é necessário fazer toda a leitura, nós, deputados, já fizemos a leitura do relatório e estão sendo feitos ajustes agora, complementando, melhorando, adequando o relatório. Depois de discutido, encerrada a discussão, a gente passa à votação. Então, para lembrar aqui e relembrar, todos nós, né, e como é o regimento interno, as senhoras e senhores deputados podem votar favorável ao parecer. Favorável ao parecer com restrições. Nesse caso, o deputado apresenta as restrições por escrito, solicitando que sejam anexados ao parecer, e a restrição pode ainda ser, o deputado ainda pode Vamos lá, desculpe. O deputado pode votar favorável ao parecer, pode votar favorável ao parecer com restrições, e nesse caso, ele apresenta por escrito quais são as restrições, e pode anexar ainda nesse parecer essa restrição. A restrição, o deputado ainda pode se abster
votar favoravelmente ao parecer, com restrições, e ainda se abster de votar o projeto de lei proposto no parecer, por escrito, ou até discordar dos seus termos, né? Pode também votar contrariamente ao parecer ou se abster de votar no parecer, né? O resultado declarado vencedor será o que obtiver maioria de votos, né? Então, só para relembrar e entender o processo de votação, que é importante. Questão de ordem, senhor presidente. O nobre deputado Wellington Moura, pela ordem. Só para deixar registrado que, primeiro, a gente ainda não deu por lido o relatório. Exatamente, senhor. Então, ainda é possível qualquer alteração neste relatório no momento que ele ainda não foi dado por lido. Exatamente, excelência. Até o final, enquanto não se fizer a leitura, pensar a discussão, encerrar a discussão, ainda pode modificar e aprimorar, que é o que nós mais desejamos. Todos nós, deputados aqui da Assembleia, queremos aprimorar uma proposta para que os outros deputados possam avaliar futuramente no resultado de um novo projeto de lei. Mas eu questiono, então, aos Questão de ordem, presidente. Pela ordem, o nobre deputado Sérgio Vitor. Em que momento que a gente apresentaria essas restrições? Pode ser depois, por escrito? Ou apresenta no momento da votação? Na hora do voto, excelência. Na hora do voto. Tá, eu não consigo. Eu enviaria, mas não haveria possibilidade de enviar depois por escrito, porque a gente ainda está tentando trabalhar todos os tópicos aqui. Sim, excelência, sim. Pode sim, o que é necessário é o senhor falar, que tem... O senhor vota, por exemplo, voto favorável ao relatório, mas tenho restrição ao item tal, à palavra tal, ao parágrafo tal, e vou fazer isso por escrito, mas já quero deixar registrado desde já, encaminharei por escrito posteriormente para anexação dessa nossa restrição, para que fique juntada ao relatório final. Entendido, obrigado. Bom, eu pergunto às senhoras e senhores deputados qual o encaminhamento que os senhores sugerem, se nós conseguimos chegar aí ao denominador comum de um único relatório. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre deputado Wellington Moura. Eu gostaria só, primeiramente, perguntar ao relator, né? Como nós acabamos não conversando em seguida, só para ver se ele está acatando ou não aí as reivindicações que fizemos, das alterações, e se os outros deputados também concordaram ou não, enfim. Mas aí eu pergunto primeiro ao relator, né? Se será acatado ou não, para que a gente possa saber como serão os andamentos, ou se quer mais tempo para a gente, se precisa de mais algum período de tempo para a gente poder voltar a dar início à discussão. Muito bem, passo a palavra, então, ao nobre deputado Thiago Auric, o relator dessa matéria. Estamos sem som de Vossa Excelência, nobre deputado Thiago Auric. Ainda sem som, Excelência. O senhor abriu, fechou, mas estamos sem som. O nobre deputado Thiago Auric sai do sistema, deve estar tentando entrar novamente. Nós sempre temos algum problema aí de conexão. É mais fácil a gente se conectar com a Lua do que a gente conseguir fazer a reunião aqui pelo chat Zoom, né? Tem caído bastante. O nobre deputado Thiago Auric se conectou. Agora foi? Agora sim estamos ouvindo claramente, Excelência. Tem a palavra. Bom dia, presidente, bom dia a todos os colegas deputados. Quero deixar aqui, deputado Wellington, as assessorias conversaram, a gente viu bastante coisa, fico feliz até, de ter bastante coisa em comum desses dois relatórios. Eu acho que é mais fácil aqui se eu deixar citado quais foram o denominador comum desses dois relatórios: a obrigatoriedade de chamamento público para a escolha da proposta de trabalho, que está no item 10 do projeto,
A proibição ao nepotismo e também à subcontratação de empresas e funcionários públicos está prevista no item 8 da proposta. A limitação... Estão conseguindo acompanhar? Está conseguindo, Hélio? A limitação à quarteirização está vedada no item 16 do projeto. A previsão de publicidade dos contratos terceirizados e da prestação de contas da OS está no item 19 da proposta. A estipulação das metas quantitativas e qualitativas que devem ser atingidas está presente no item 7 do projeto. E a quarentena de dirigentes e autoridades está no item 3 da minuta. Também a divulgação mensal da relação de prestadores de serviço, com a descrição detalhada da atividade efetuada, o nome dos sócios da empresa e os respectivos valores pagos, bem como a íntegra dos contratos celebrados, que está no item 19. Pelo que eu entendi, deputado Wellington, nas propostas de alteração que Vossa Excelência nos mandou, a sua assessoria, com a nossa assessoria, tem olhado. Acho que a questão principal, entendi que no relatório investigativo não teria nenhuma mudança, mas sim mais na questão do projeto. Mas, ainda assim, também com outras sugestões, além do relatório proposto por Vossa Excelência, a gente tem as sugestões que o deputado Zé Américo nos trouxe em relação ao item 3.2.7 do meu relatório, com relação à Central da Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, o CROSS. Ele trouxe também uma ideia de aperfeiçoação do sistema. Não sei se ele quiser colocar aqui, é importante, já deve ter discutido um pouco com os demais colegas. E também tem algumas questões do deputado Sérgio Vitor, e eu queria aí também deixar a palavra aos colegas Zé Américo, que é o deputado Sérgio Vitor, para a gente conseguir, presidente Edmir, se a deputada Janaína também tiver alguma sugestão, da gente conseguir finalizar em um relatório único, para a gente conseguir votar o mais rápido possível. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre deputado Wellington Moura, agradecendo já o deputado Thiago Alves. Então, senhor presidente, eu acho que, diante da reforma aí do projeto, precisaria, então, que fosse enviado um novo arquivo para a gente, para que a gente possa ver o que foi acrescentado, o que foi suprimido, enfim, do relatório que o deputado Thiago apresentou. Então, não sei se deputado Wellington, deveríamos mais um tempo para poder... Desculpa interromper. Pois não, deputado. Naquela proposta de alteração que Vossa Excelência nos mandou, colocou no nosso grupo, se a gente olhar um a um, será que fica mais fácil da gente discutir, em vez de eu falar o que já estava, o que já foi incluído? Eu precisava ver o relatório, né, deputado? Se houve alguma alteração ou não, porque senão eu não posso votar assim, olha, a gente alterou isso. Tá. Não, obviamente a gente vai fazer as mudanças necessárias. Eu coloquei aqui para todos. Para todos, né? Encaminhar para todos, para que a gente possa ver as alterações e assim votar. Mas aí eu também, obviamente, enviar a todos o relatório final novamente, com as mudanças que cada um propôs, mas aí deixo aí também, queria ouvir do deputado Sérgio Vitor, do deputado Zé Américo, essa questão dessas propostas que vocês nos trouxeram ontem. Não sei qual que é a ideia dos demais colegas. A minha é uma proposta pontual, posso até falar sobre ela, a minha proposta pontual, né? Que eu me preocupo muito. Posso falar? Posso falar? Deve, Excelência, deve. Eu me preocupo muito com o sistema de centralização, o sistema CROSS, de centralização das consultas do SUS.
por incrível que pareça, é um sistema que eu não achava que ia funcionar. Alguns anos atrás, eu tinha assim uma ideia muito assim, era muito achava muito difícil que funcionasse um sistema desse jeito. E por incrível que pareça, o sistema CROSS ele deu uma certa, como se ele deu uma democratizada nas vagas e ele tem funcionado relativamente bem. Né? A própria Janaína, outro dia, a deputada Janaína, também falou sobre isso. Então, é um sistema que tem funcionado bem. Né? Então, eu não sou daqueles que acham que a gente está funcionando bem, você vai lá e mexe. Eu acho que quando está funcionando bem, tem que mexer o mínimo possível. Né? Na saúde, principalmente. Então, eu fiz uma emenda que diz mais ou menos o seguinte, que é importante que a gente continue aperfeiçoando esse sistema CROSS, né? Ou se vai ser feito, porque as pessoas ficaram discutindo, isso deve ser feito pela secretaria diretamente ou por uma OS. Eu digo para vocês, apesar de ser uma pessoa que defende o Estado, eu tenho medo de entrar nessa discussão. Então eu falei, olha, ou via secretaria ou via OS, eu só quero dizer o seguinte, tem que aperfeiçoar o sistema de centralização e distribuição de consultas do SUS, ou seja, o sistema CROSS. O sistema CROSS é bom, e aí eu acho que é secundária a discussão se é feita por OS, se é feita pela secretaria. Acho que é secundário, isso hoje pelo menos, né? Então foi só isso que eu coloquei. Tinha uma frase que falava em estatização do sistema, e eu achei assim que, apesar de ser defensor do Estado, achei que não convinha. Já que nós temos um sistema que uma parte significativa dele ele é operado por OSs, então não tem sentido você, de repente, em uma área, você impedir a ação da OS, né? Eu acho que tem que ser uma coisa mais geral. Então eu estou mais preocupado com o aperfeiçoamento do sistema, que está funcionando relativamente bem, do que em discutir se vai estatizar ou se não vai estatizar. A ida do CROSS para a secretaria pode ser também o fim do CROSS, né? Porque eu acho que a secretaria deve muita explicação para nós. A secretaria tem muito problema. Né? A secretaria tem como papel, por exemplo, avaliar as contas das OS, avaliar as contas. E ela não tem feito isso condignamente. Tanto que eu estou propondo, né, junto com o Cinti Saúde, nós estamos propondo que as contas das OS cheguem na mão da Comissão de Avaliação das Contas depois de passar por uma auditoria, coisa que a Secretaria não está fazendo. Né? A Secretaria é extremamente burocrática e ausente. Para vocês terem uma ideia, gente, na prestação de contas que nós recebemos agora para uma reunião no dia 10, não existe nenhuma observação da Secretaria, e é prestação de contas do semestre, desse semestre agora. Não tem nenhuma observação a respeito da OS de Pacaembu. Simplesmente foi nos mandado as contas como se ela fosse uma OS igual às outras. Né? Então, para vocês verem a secretaria. Mas era só isso. Então, é uma coisa colateral que eu propus, apenas para discutir o aperfeiçoamento do sistema, quanto mais melhor, e não ficar nessa discussão se vai para a secretaria, se fica na OS, etc. Tá bom? É só isso. Muito bem, Excelência. Alguma dificuldade, nobre deputado Thiago? Senhor presidente, eu acho que seria importante aí a gente voltarmos aí um pouco mais tarde, 2 horas, e a gente vê do deputado Thiago Auristo se vai acatar ou não. Senão a gente porque eu acho que senão a gente vai ficar aqui dando volta aqui e sem uma concretização, porque tem que ser aquilo que está escrito, atendendo às necessidades aí dos pedidos do deputado Sérgio Vitor, do deputado José Américo, e aquilo que eu também apresentei aí de alteração. Então, eu acho que se possível votar 2 horas, ou então ele apresentar um relatório que tenha acordo entre todos os deputados. Às 2 horas, eu e a deputada Janaína não podemos, que temos reunião da comissão. Estou dando um exemplo de horário. Pela ordem, senhor presidente. É porque nós temos a CCJ, colega. Nós temos a CCJ às 14 horas. Eu li as colaborações de Vossa Excelência, deputado Wellington, e o que eu percebi, vamos dizer assim, de divergência objetiva entre o relatório do deputado Thiago e as sugestões de Vossa Excelência, aliás, aqui elogio os trabalhos de ambos, né? Trabalhos de fôlego,
trabalhos minuciosos, elogio aqui publicamente o trabalho dos dois colegas. E o que eu percebi de divergência é que no PL apresentado ao final do relatório, o deputado Tiago sugere que não ocorram, vamos dizer assim, renovações das contratações com as OS. Né? Tem uma previsão ali que pode ser renovado por uma única vez. E nas solicitações de Vossa Excelência, se eu entendi bem, Vossa Excelência pede para excluir esse dispositivo do projeto. Então, esse seria um ponto, né, claro de divergência entre os dois parlamentares. No mais, eu não percebi, né, nos textos assim, outras incongruências. Por isso é que eu faço aqui essa ponderação, até para ouvir de Vossa Excelência se há algum outro ponto objetivo de divergência entre Vossa Excelência e o relatório final feito pelo deputado Tiago. O meu único ponto de divergência nesse artigo, que é o 6º, deputada Janaína, é podendo ser prorrogável uma única vez. O que acontece? Depois de 5 anos, eu acho que nós temos que fazer um novo chamamento público. E não a pessoa, podemos prorrogar por mais 5 anos, quer dizer, vira 10. Então, uma OS vai cuidar daquele serviço por 10 anos seguidos, porque se nós estamos dando a margem para mais uma única vez, ela pode, e depois dar início a um novo chamamento público que ela possa fazer aí mais um período de 10 anos. Então, eu acho só que teria que se tirar o podendo ser prorrogável uma única vez, ou então por isso que eu estou suprimindo o artigo. Seria esse o meu fator. Claro, a sua ideia seria de deixar 5 mais 5 ou só 5? Não, deixar só 5, deputado. Entendi. E fazer um novo chamamento público. Até essa de 5 mais 5 foi uma ideia que a gente buscou. Trocamos uma ideia com o pessoal da Secretaria de Saúde e eles tinham dado essa ideia. Mas também, obviamente, se for de acordo com todos os deputados, deputado Sérgio Vitor, deputado Zé Américo, deputado Janaína, eu não vejo problema da gente suprimir essa renovação de mais 5. Acho que discutir, ver a opinião dos outros deputados também. E a questão de inserir os outros artigos. Desculpa. Deputado, só um... Posso tirar uma dúvida? Claro. Eu não entendi, deputado Wellington, o senhor defende, Vossa Excelência defende, que depois de 5 anos seja feito um novo chamamento e a própria OS que controla esse serviço, que está nesse serviço, pode participar dessa nova concorrência ou não? Entendeu? Porque assim... Pode participar. É justo, claro, ela pode participar. O que Vossa Excelência não quer que seja uma renovação automática, é isso? Automática, exato. Porque deixa de ser um contrato de 5 anos. É mais fácil falar que é um contrato único de 10 anos. Do que você propor uma renovação. Deputado, mas não faz sentido você ter esse ponto um pit stop para ele reavaliar se faz sentido ou não? Então, 5 anos, o chamamento costuma ser 5 anos, normalmente, né, deputado Sérgio? No momento que a gente coloca ser prorrogável, a gente está dando margem a fazer, é como se fosse um aditivo de mais 5 anos aditivo não, mas é como se fosse estivesse aumentando o contrato com aquela organização social por mais 5 anos sem haver um chamamento público, para ver se tem uma melhor. E até a própria OS, a organização social, ela pode requerer isso na justiça. No momento que a gente aprova isso, ela, não, eu quero continuar na gestão, eu quero continuar fazendo a gestão desse hospital, desse serviço público de saúde. O contratante pode encerrar a qualquer momento se o contrato não estiver sendo cumprido, né? E aí ele pode recusar não renovar, certo? Exato, ele pode recusar. Só para entender, assim... Ou a organização social, ela pode novamente participar do chamamento público também. Aí isso aí, tanto que não está... Se vocês quiserem deixar claro isso também no artigo, não há problema nenhum para mim.
Com relação a esse... Eu só acho que a gente não pode fazer com que a empresa, com que a organização social Travou, ela se mantenha 10 anos direto sem haver um chamamento público. É mais isso. Não sei se você entendeu, deputado. Deputado, eu não entendi. Bom, para mim, o único, com relação ao artigo 6º em específico, né, acho que a única restrição que eu teria é se, de alguma forma, a regra punisse uma boa OS, né? Ou colocando um limite de 10 anos, por exemplo. Se depois dos 10 anos aí que ela esteja contratada, prestando um bom serviço, ela vai poder entrar no chamamento de novo, certo? Eu acho, perfeitamente. Eu acho que ela deva, no momento que ela presta um bom serviço, ela tem que continuar, mas fazendo um chamamento público. Perfeito. Entendi. Eu sou favorável também. Que ela permaneça 30 anos, pode permanecer 30 anos, 40 anos, no momento que ela está prestando um bom serviço, né? Mas de 5 em 5 anos se fazer um chamamento público. Deputado, no seu entendimento, no parágrafo 6º aqui que a gente coloca, você gostaria de suprimir o parágrafo inteiro, no caso? Ou suprimir o parágrafo inteiro, ou então só a parte que diz assim, podendo ser prorrogável uma única vez. Tá. Na questão, se a gente colocar aqui, se ele comprovar eficiência, economicidade, não pode ser renovado também. Deputado, por isso que tem que haver o chamamento público. Não, tudo bem, mas se ele comprovar a eficiência... Então, mas no chamamento público ele já vai comprovar. Tudo bem. Então vamos suprimir, vamos tirar totalmente a renovação, então. Pela ordem, presidente. Só se eu puder... Eu quero deixar muito claro aos deputados que eu não quero... Primeiro, eu sou a favor das organizações sociais. Segundo, eu não quero impedir eu não quero suprimir isso, impedir que aquela organização social permaneça. Claro, no momento que ela faz um serviço com eficiência, ela pode durar 30, 40 anos fazendo serviço ali. Só que desde que ache um chamamento público, de 5 em 5 anos, que é o que hoje já acontece. Bem, o deputado Sérgio Vitor pediu pela ordem, por gentileza. Obrigado, presidente. Eu só queria explicar para vocês também um pouquinho dos outros pontos, até que eu passei para o Tiago ontem com a equipe dele, com a minha. Primeiro, parabenizar aí o deputado Tiago e a equipe e todos que entregaram subrelatórios pelos trabalhos. Eu falei um pouco aqui nos bastidores com vocês, queria explorar um pouco o que eu vi como desafio. Para mim, ao longo dessa jornada da CPI, algumas coisas ficaram mais claras para mim, né? Eu estou no meu primeiro mandato aqui tentando entender como é que funcionava a contratação e aonde há mais espaço para os desvios, né? Para mim, tem alguns pontos chaves aqui que são as causas dos problemas, né? Na hora da contratação. Então, quando o Estado vai definir o que ele quer contratar como serviço, ele já tem o Estado já tem, ou deveria ter, pelo menos, uma boa noção de quanto aquilo o custaria, qual que é o seu orçamento e como aquele serviço pode ou deve ser prestado. Não nos detalhes, mas ele tem uma boa noção de preço. Então, se ali ele fizer um contrato mal feito, sem regras muito claras, sem indicadores muito claros, e escolher por uma entidade que já tem uma reputação ruim, ali é um primeiro momento de preocupação. E que com grandes chances de dar errado, de dar tudo isso que a gente viu ao longo do tempo, como diretores de organizações sociais presos, etc. Então, esse é o primeiro momento de atenção. O segundo é durante a prestação de serviços, que aí entra bastante que a gente discutiu, e como vocês sabem, também é uma pauta cara para mim, de transparência e governança. Porque se você tem todos os itens bem organizados de transparência, todos os indicadores, todos os serviços prestados, aí a gente foi bem detalhado no subrelatório sobre quais itens deveriam ser prestados em tempo real, prestado conta em tempo real, CNPJ dos prestadores de serviços, CPF das pessoas, enfim, nomes, ajudaria até um controle externo para cruzar os dados e conseguir comparar também organizações sociais, enfim. E, obviamente, que auditoria externa e, se pego algum desvio, punição severa também, para que que não vale a pena
você ter uma organização social fraudulenta aí prestando serviço para o Estado. E aí, no projeto de lei especificamente, eu vi algumas coisas que, ao meu ver, atacam um pouco mais o sintoma do que a causa do problema, né? Então, vou começar aqui por alguns itens. Concordo com o deputado Wellington para suprimir aquele artigo. A gente tem que tomar cuidado para não punir organização social boa, né? E a gente tem que ter cuidado para não burocratizar o sistema de uma maneira que as organizações sociais fiquem mais engessadas, custe mais caro porque ela tem que prestar mais, tem que fazer determinadas coisas que vão tomar mais tempo dela fora da atividade fim e que não barrem aquela organização social que já está disposta a fazer coisa errada, porque se você não conseguir barrar isso, você só burocratizou a prestação de serviço e não resolveu o problema, né? Então, vou tentar aqui encontrar ponto a ponto, né? A gente já falei um pouco com o deputado Zé Américo, eu discordo, eu acredito muito na auditoria externa, discordo, acho que a gente deveria fazer uma análise de impacto um pouco mais profunda com relação ao corpo técnico concursado de auditores, porque quando você abre essa prerrogativa, você tem que fazer uma análise de longo prazo, né? Porque esses concursados vão ficar no Estado por um bom período, e se daqui a 20 anos já mudar todo o sistema, a gente vai ter um corpo técnico que também talvez não tenha mais função. Então, acho que uma auditoria externa, neste momento, contratado privado, pode resolver o problema. Parâmetros da remuneração. Quando a gente coloca limites de teto de salário, eu vejo um desafio, eu entendo a preocupação de vocês, conversei até um pouco com a deputada Janaína sobre isso. Qual que é o desafio? Se os valores não forem compatíveis com a iniciativa privada, a gente vai ter mais dificuldade de contratação de uma organização social e se eles vão tentar encontrar algum tipo de solução para resolver isso, né? O salário do governador é diferente um hospital municipal de São José dos Campos, por exemplo, que eu fui lá visitar, que tem 5.000 atendimentos por dia, de diversos tipos, e uma UBS, né? Aqui nessa CPI, a gente acabou discutindo vários tipos de organizações sociais em diversas áreas, e aí talvez colocar um limite como esse pode ser um desafio que não atenda perfeitamente todo o processo. Eu acho que tem alguns tipos de hospitais que talvez a remuneração deva ser mais compatível com o mercado. E aí outro ponto, né? Se você colocar esse limite, você vai resolver o problema? Talvez não. Se eles tiverem alguma intenção de ganhar mais, pode colocar pode aumentar o salário de outras maneiras. Tentando lembrar aqui outro ponto com relação ao salário. Enfim, daqui a pouco eu já me recordo, mas eu vejo que vai ter um desafio se você limitar o salário das entidades. Lembrei. O Estado é o contratante, certo? Se ele, na hora de fiscalizar o serviço, na hora de contratar, ele sabe quanto custa mais ou menos o preço e quanto deveria pagar. Se a organização social está dedicando muito do recurso para salários de dirigentes, provavelmente o serviço vai ficar muito caro e ele não vai conseguir prestar o serviço na ponta. Então, o Estado contratante e também fiscalizador vai saber se aquele serviço está bem prestado ou não. Então, a gente não deveria olhar tanto como que a entidade vai prestar esse serviço, e sim se ela está prestando um serviço que o Estado já avaliou que é necessário, pelo preço que o Estado avaliou, e ele deve ser fiscalizado com frequência. Eu acho que talvez a gente crie uma limitação sem entender os possíveis danos que isso pode causar na hora de contratar uma organização social. A gente também não quer... a gente, no Novo, até defende muito a reforma administrativa, o respeito ao teto salarial e combate a alguns penduricalhos. Então, obviamente, que a gente quer salários compatíveis com o mercado, né? Não faz sentido se a pessoa estiver recebendo muito mais do que aquele serviço exige. Mas aí, de novo, é o Estado que vai fiscalizar. E são serviços diferentes, de uma UBS pequena, num hospital de grande porte, que aí eu não sei quanto que a iniciativa privada pagaria para uma diretoria de hospital como esse, por exemplo. O prazo do contrato de gestão aqui, o Wellington já falou muito bem, eu concordo com ele. A cláusula de inalienabilidade dos bens adquiridos. Eu queria ver, eu acho que já é assim, né? A organização social nunca compra para ela os equipamentos e a mobília, enfim. Sempre que ela compra alguma coisa, esse bem já é do Estado, né? Aí, se alguém puder me corrigir se eu estiver errado. E o último ponto é o limite
O limite é a concentração de contratos. Último ponto. Você está em que parágrafo esse, o Sérgio? Deputado Sérgio, por favor. Você... Deixa eu achar aqui. Eu estava na cláusula de inalienabilidade dos bens adquiridos, é o artigo 7º. Veja se faz sentido. E aí eu também recomendo que a gente consiga receber o relatório do Tiago e leia com mais calma também para a gente discutir depois, né? Porque fica difícil online aqui, ler item a item, a gente conseguir acompanhar tão bem. Pela ordem, presidente. Posso só finalizar, deputado Janaína? Ou se for alguma coisa pertinente... Não, claro, comento depois. Perfeito. Eu tenho 2 itens aqui, né? O limite à concentração de contratos, que vocês colocaram 20%. Eu acho que isso poderia punir organizações sociais boas, né? Não acho que deve ter limite de contrato. De novo, é sempre assim, está prestando um bom serviço, o valor está adequado, não tem ninguém melhor para fazer, então deve continuar. Se ele entrar para 25%, 26%, 30%, não vejo problema com isso. Com relação a essa regra. Deputado Sérgio, posso tirar uma dúvida em cima dessa tua fala, claro, com o relator? Qual foi feito algum parâmetro em cima, o deputado Tiago, em cima dos 20% dos contratos? Estou dizendo por quê? Nós temos aqui grandes organizações sociais, Fundação ABC, a SPDM. Eu não sei se elas ocupam mais do que 20%. É minha preocupação. E algumas delas fazem excelentes serviços. Eu acho que a gente possa, eu acho que é o questionamento do deputado Sérgio Vitor aí, que possa ser um pouco agravante. E eu não sei se você fez algum parâmetro disso em cima dessas grandes organizações sociais, que eu acho que possam talvez ser prejudicadas. Posso falar, senhor presidente? Pois não. Depois, se me der a oportunidade também, eu queria tocar nesse assunto que o nobre deputado... Quiser comentar primeiro, senhor presidente? Não, eu vou dar uma opinião quanto a isso, né? Eu acho que, no caso de saúde, nós estamos aqui tratando sobre tudo, mas no caso específico de saúde, lá nos anos 90 e 98, quando foi editada essa lei, eu estava aqui, acabei votando essa legislação, que a gente tenta aprimorar já faz um tempo, e é o que a gente está tentando fazer agora para propor aos nossos nobres colegas a apreciação de um novo projeto de lei, né? Até para que todos entendam, aí quem está nos vendo, assistindo, ouvindo. A preocupação é a seguinte: a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Governo, que é quem faz a habilitação ou não desse pessoal para transformar em OS, para que eles possam participar do chamamento, é a Secretaria de Governo do Estado. Por muito tempo, eles foram muito rígidos. Na minha opinião, eles até fecharam o mercado, no meu entendimento. Depois abriram, em um determinado momento, de uma forma escandalosa. Tanto que deu no que deu, que uma entidade saiu de uma cidade pequena, era muito boa entidade lá para a cidade, mas, de repente, a coisa acabou tomando um vulto, saiu fora do Estado, corrupção, raio-x. Nós aqui tivemos aí que ouvir pessoas que estavam lá presas, sendo de detenção, dinheiro apreendido, recursos sendo vazado até para casa de prostituição, vamos falar claro, que aquela casa de drinks lá nada mais era do que prostituição do pessoal. Então, a minha preocupação é dar um problema como deu com essa entidade. Tinha 6 contratos. Só a partir do momento que nós fizemos aquela diligência, que alguns deputados puderam estar presentes, outros acompanharam virtualmente e ajudaram em tudo, é que o governo do Estado foi lá e encerrou os 6 contratos que tinha, contratou 2 outras OS com urgência para assumirem o serviço. Só depois que a CPI teve lá,
Isso se deve ao trabalho dos senhores deputados, das senhoras deputadas que estiveram presentes lá. Porque senão ia ficar levando até não sei quando, porque as decisões são demoradas na Secretaria de Saúde e a fiscalização é fraca, eu concordo com todos os senhores. Quanto a você ter uma regra que o espaço pode ser tomado até um certo momento, é para que você tenha mercado e que você possa substituir, né, uma OS dessa. Vamos supor que o Estado de São Paulo, como tem hoje, tenha simplesmente 5 OS de saúde, no caso específico, para cuidar de toda a saúde que está aí. Se uma tiver problema, solvência, qualquer tipo de problema que haja, né, corrupção, precisa parar com essa OS, nós vamos buscar onde outra OS para trabalhar se nós não temos outras com poder de crescimento, né? Se elas tomam conta do mercado 100%. Né? Então, a ideia era que, no máximo, eu entendi assim, pelo que está no relatório, no máximo pode ter 20% do mercado. Aquela OS pode vir mais 2, 3, 4, 5, 6, para não ter uma reserva de mercado para quem quer que seja. Ah, mas ela é ótima, ela é boa. Ah, tá bom. As pessoas que estão ali montam outra OS, outra estrutura, vão participar do processo, para que, se tiver um problema no futuro, alguém possa assumir. Né? Eu acho que a ideia é essa, de dar um pouco de movimentação para que outras melhores que as que estão aí possam surgir, né? Possam aparecer e possam ter espaço no mercado. Né? Não é nada contra alguma OS que esteja aí. Eu acho que até tem uma das OS com 1 ou 2% a mais do que isso. Esse limite pode ser modificado também. Não tem como que nós vamos justificar um limite. Olha, tem aqui até para informação aqui, fui buscar aqui, a assessoria foi buscar. Nós temos a SPDM com 23% da distribuição dos recursos aí, de saúde do governo do Estado de São Paulo. 23% a SPDM, 20% Seconce, 12% Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, 11% para a Fundação do ABC, Cruzada Bandeirantes e Ação Camilo, 9%, tem 25% distribuído para as outras tantas. Isso nós vamos buscar aqui, essas informações, para que os senhores saibam. Olha, ninguém quer punir SPDM, está 23, quer colocar 25? Coloca, não tem problema nenhum, na minha opinião. O que a gente não pode daqui a pouco é, de repente, o administrador chegar lá e falar, olha, vou ficar com uma só, né? E essa uma só toma conta de tudo, não existe parâmetro, porque todo mundo, isso tudo é muito relativo. Mas os senhores é que decidem. Quanto àquela coisa dos 5 anos também, né? Normalmente um contrato ele é válido por 1 ano. Você faz um contrato, é válido por 1 ano, você renova por até 5 anos e tal, que é permitido pela legislação, lei normal de licitações. No caso das OS, o chamamento normalmente pode ser feito por 1 ano ou por 5, no caso do Estado, 5. Eu também acho que automaticamente você renovar, eu não estou de acordo, o deputado Thiago até falou que suprime e tal. Eu não acho pelo seguinte, Sérgio Vitor, não é porque que está bom que tem direito de ficar pelo tempo que for. Se ela for boa, se ela for competente, se ela tiver o custo adequado, a prestação de serviço adequada, aprovada pela população, por quem fiscaliza, provavelmente, ela já conhecendo todo o serviço que faz, ela vai acabar ganhando aquele chamamento de qualquer forma e vai dar continuidade mais 5 anos, se ela continuar boa, mais 5, e assim por diante. É questão ali é como você, muitas vezes, tem o servidor público, né, que é concursado, né? Eu acho o seguinte, a gente tem que ter realmente uma verificação a cada quanto tempo, ele está bom, ele está prestando,
bom serviço, não está? Não é porque ele concursou que ele ganhou um cargo até o fim da vida, até ele aposentar, que ninguém pode demitir, exonerar. Ora, está prestando bom serviço? Tá, não está? É substituído. É como nós, deputados aqui. A cada 4 anos a gente presta um concurso público, um vestibular, faz um curso. Muitas vezes até a gente fez um bom trabalho, mas quem nos julga achou que tem outro que faça melhor, né? Então, só para dar essa colocação, me desculpem, quanto a essa coisa de reserva de mercado, de não deixar uma só tomar conta de 50% do mercado, para não deixar muito grande. Acho que é isso que eu... Desculpem. É a gente proteger o sistema de saúde, né? Deu um problema como esse. Pô, nós vamos ter outras que têm condição, ou 2 ou 3, de pegar aquele serviço de uma grande para suprir na hora, não ter problema. É mais isso, eu acho. Não sei, mas os senhores é que determinam. Desculpa, deputado Thiago, eu me alonguei muito, desculpa. Imagina, presidente, até para corroborar com a sua fala, presidente, foi um dado aí que a gente pegou de 2018, que 20% era a média de quem tem as maiores parcelas de contrato no Estado. Mas, como Vossa Excelência colocou, presidente, a gente pode mudar isso, às vezes, para 15%, às vezes para 25%, é de comum acordo aqui essa questão. Eu queria deixar aqui, deputados, se além dessa questão do deputado Zé Américo, da inclusão, dessa aperfeiçoação do sistema do CROSS, dessa questão da renovação, de suprimir o parágrafo 6º da renovação do contrato, se teríamos já caminhando para algum acordo, deputados? Eu gostaria só de falar o último ponto da análise que eu estava fazendo. Desculpa, Sérgio. E aí falar para o deputado Edmir, presidente, que eu concordo com relação não é porque a entidade está fazendo um bom serviço que ela tem que ficar. Eu concordo que ela tem que passar novamente pela etapa de contratação, né? Não é time que está ganhando não se... Eu discordo do time que está ganhando não se mexe. A gente pode sempre melhorar, né? E aí você tem esses pitstops aí que se reavalia se está indo bem, se tem alguém no mercado melhor que pode vir prestar um serviço melhor. Concordamos perfeitamente. Ainda discordo um pouco com relação... Não é que eu discorde, eu concordo na intenção de limitar as organizações sociais também para que não tenha um monopólio e que a gente não fique na mão de alguém. Eu talvez só precisaria entender melhor como essa limitação seria a solução, mas eu acho que é um bom ponto de partida, né? Que não seja pequeno, para também que você não puna, né, quem está prestando um bom serviço, mas que você defenda o sistema, como você bem disse, assim como é também nos sistemas concorrenciais, né, que você proíbe o monopólio, que seja, né, talvez até se for comparar com a iniciativa privada, tem que pensar numa saída. Mas o último ponto, o deputado Thiago, até para a sua análise posterior, a responsabilidade solidária e limites à quarteirização. De novo, eu reforço, é difícil a gente colocar uma regra sem ter uma análise profunda das diferenças entre um atendimento de organização social pequeno e um hospital enorme, sabe? Eu não consigo chegar eu não conseguiria votar em algo que colocasse uma regra específica de um limite de quarteirização. De novo, para mim o problema não está necessariamente na quarteirização. Ele não necessariamente torna as coisas mais caras. Ele pode tornar as coisas mais eficientes, até inclusive se a organização social quiser terceirizar, entre aspas, quarteirizar um centro cirúrgico que não é da especialidade dela. De novo, num hospital grande é diferente de uma UBS. A gente também não quer, como o deputado Zé Américo sempre fala, um simples intermediador, né? Então a gente tem que barrar isso, mas que a solução não coloque uma regra que possa punir algo que a gente não consegue ver ainda o efeito colateral disso. Mas, enfim, encerro aqui meus pontos. E queria também, só para finalizar, recebi o relatório do deputado, elogiar bastante o parágrafo 6º aqui, com relação ao Estado desqualificar imediatamente uma organização social que descumpre ali os contratos de gestão, sabe? A gente tem que ser mais rigoroso com relação a estar cumprindo ou não estar cumprindo o contrato e punir mais rapidamente quando não faz, né? Porque esse que é o exemplo. Essa que é a melhor lei, né? A lei do exemplo. Se a pessoa fizer coisa errada, ela vai ser punida. E aí não vai ter mais o benefício de prestar aquele serviço e receber aquela verba. Agradeço a atenção de todos aí. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputada Janaína Pascoal. Eu queria fazer só algumas ponderações. A primeira, com relação ao limite de pagamento para os executivos das OSs. Eu compreendi o intuito do deputado Tiago, compreendo a preocupação do deputado Sérgio Vitor, mas penso que essa seja uma necessidade, a necessidade dessa limitação. E eu entendo quando o deputado Vitor diz que mas a qualidade do serviço, de certa maneira, vai demonstrar se está pagando muito ou pouco, porque se vai ter dinheiro para pagar demais os executivos, vai faltar dinheiro na atividade fim, no atendimento da população, que vai reclamar. Eu compreendo. Só que tem que lembrar que a nossa população ainda é uma população com déficit de instrução, né, com déficit de capacidade de manifestação, com pouca representatividade, apesar do nosso trabalho. Eu procuro sempre ler os e-mails, verificar as reclamações de equipamento quebrado, entro em contato com a ouvidoria da Secretaria da Saúde, mas eu não acho que a satisfação na ponta seja o nosso parâmetro. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu entendo que nós deveríamos, sim, limitar os pagamentos aos executivos das OSs e vou além. Entendo que deveríamos limitar os pagamentos feitos àquelas entidades de natureza privada que vivam praticamente apenas de dinheiro público, tá? Porque ontem até houve essa discussão quando da oitiva do pessoal da SPDM, e um dos argumentos foi o seguinte: não, mas quando o dinheiro público entra numa entidade de natureza privada, ele se transforma em dinheiro privado, entre aspas, né? Vou falar de uma Santa Casa que tem sido objeto de discussão na imprensa, no plenário, que é a Santa Casa de São Paulo. Qual é a denúncia que se fez no plenário da nossa casa aí, o deputado Olim, e a imprensa vem levantando essa questão também, que toda a parte de ortopedia da Santa Casa de São Paulo teria sido, vamos dizer assim, desarticulada, né? Os médicos que recebiam salários até abaixo do mercado foram afastados, e o gestor que foi colocado na entidade recebia salário de R$120 mil. Mas a Santa Casa recebe principalmente dinheiro do SUS e dinheiro de emenda. Então, é dinheiro público. Não atende convênio, né? Não atende privado. E se eventualmente atender, tem que comprovar que esses R$120 mil vêm do atendimento privado. Então, tem que ter limitação. Porque senão é fácil, né? Pega uma pessoa com um amigo político, com um amigo influente, uma pessoa, não raras vezes, incapaz de receber esse salário na iniciativa privada, e enfia num cargo desse. Entendeu? Seja para o cidadão enricar, seja para o cidadão receber e distribuir com os companheiros. Então, assim, de todos os pontos do PL apresentado pelo colega, eu penso que esse seja o mais importante. A minha dúvida é se o trabalho primoroso que foi feito, e aqui reitero os elogios, né, à CPI, à presidência, aos membros, se esse trabalho ele já é suficiente para a apresentação de um projeto de lei. Eu penso que talvez nós carecêssemos da realização de uma audiência pública, convidar as várias OSs que estão no mercado, já atendendo o Estado de São Paulo, outras que tentaram entrar e não conseguiram. Eu mesma, no gabinete, recebi denúncias de concentração de poder, de proximidade de OSs que acabam sendo contempladas com políticos.
né, pessoas que acreditam que se conhecessem alguém conseguiriam entrar, vamos dizer assim, entre aspas, nesse mercado. Então, talvez fosse o caso de, antes de apresentar um projeto de lei, nós, ou como CPI que está se encerrando, ou como grupo interessado na seara da saúde, ou por meio da deputada Analice, que é presidente da Comissão de Saúde, e nós, praticamente, o grupo todo aqui integra essa comissão, fazer uma audiência pública para submeter essas ideias. Eu penso que o relatório poderia finalizar não com um PL, muito embora isso seja um ganho de valor, né, para o relatório final, mas com recomendações. Né, com recomendações, nós poderíamos fazer uma audiência pública por meio da Secretaria, da Comissão de Saúde, para ouvir esses vários atores na seara da saúde. Porque, para mim, o problema não está só nas OS, está também nas entidades privadas que vivem de dinheiro público, entendeu? Vivem de dinheiro público. E aí estão mais opacas, mais nebulosas a essa fiscalização que, pelo menos, ocorre com relação às OS. Porque as Santas Casas dizem assim, não, olha, eu sou entidade privada, eu sou filantrópica, entendeu? Então, talvez o nosso trabalho pudesse, inclusive, ir além em termos de regulamentação. Tá? Então, sou muito favorável a limitar salários, sim, sobretudo de executivos. Quando eu falei isso nas minhas redes sociais, até antes da CPI, muita gente criticou, dizendo assim, como é que você quer limitar o ganho de um neurocirurgião, né, infantil, por exemplo? Eu conheço, né, vários que trabalham praticamente de graça pelo amor à causa, mas claro que não vou exigir que um gênio desse, né, trabalhe por caridade. Só que eu não estou falando de atividade fim, estou falando de pessoas que acabam ficando encostadas nesses cargos, sem a devida fiscalização, recebendo dinheiro público. Todos nós recebemos dos nossos gabinetes representantes de OS, representantes de Santas Casas, com material gráfico, né, impecável, pedindo emenda. Eu já falo na cara, eu falo, olha, se teve dinheiro para gastar para fazer tanto livrinho colorido assim, não está faltando dinheiro para atividade fim. Então, eu penso que um debate um pouco mais aprofundado precise ser feito para que nós tenhamos condições de apresentar um PL. Na minha leitura, o que deve ser um relatório de uma CPI? Um texto objetivo, com conclusões do que foi investigado e recomendações do que é desejável. Eu tenho muita preocupação com afirmações que foram feitas, né, no relatório, e com isso não é uma crítica, é uma preocupação pessoal. De certa forma, generalizando situações, entendeu? Eu acho assim, quem nós ouvimos? O que nós constatamos? Isso, né? Abrir assim, um leque muito grande de supostas ilicitudes pode gerar injustiça, pode gerar exposição indevida de pessoas, pode gerar investigações desnecessárias, retrabalho. Então, eu estou, na verdade, só externando aqui, né, a minha leitura do que é e deve ser o trabalho de uma CPI, ou pelo menos o relatório final desse trabalho, e a sugestão de que nós não apresentemos nesse momento um projeto de lei, mas recomendações, né, como resultado final do nosso trabalho, e já comecemos a preparar essa audiência pública, se não para esse ano, para fevereiro, entendeu? Abrir o ano com essa audiência pública, ouvir mais quem está no front, seja participando ou tentando participar da prestação de serviços na área de saúde. É isso, senhor presidente. Muito bem, em nome da deputada Janaína. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, em nome do deputado Thiago Aurico, o relator da... Queria deixar aqui, acho que até foi respeito à opinião da deputada Janaína, até no relatório do deputado Wellington, ele recomenda um projeto de lei, e eu acho importante, presidente, a todos os colegas deputados, a gente ter um ponto de partida nessa CPI de um projeto de lei. Eu acho que o projeto, obviamente, depois passando pelas comissões, no plenário, a gente realizando
audiências públicas, se não já esse ano ou em fevereiro, após o recesso. A gente pode, com esse ponto de partida de um projeto de lei apresentado por essa CPI, acho que vai ser uma das grandes missões, uma grande missão, acho que, dessa CPI, apresentar um projeto de lei, iniciar esse legado para o Estado de São Paulo. Eu acho que no processo legislativo aqui dentro da casa, com os outros parlamentares, a gente pode ir aperfeiçoando esse projeto de lei, mas eu acho que, de fato, a gente precisa de um ponto de partida. E, novamente, deixar aqui a pergunta ao deputado Zé Américo, ao deputado Wellington, se a gente, incluindo essa sugestão em relação ao aperfeiçoamento do sistema CROSS e suprimir, deputado Wellington, essa renovação dos 5 anos, a gente caminha para um acordo do relatório final. Para mim, de acordo. Pela ordem, senhor Wellington. Obrigado, viu, senhor presidente? Pela ordem. Não, eu queria só fazer o seguinte, eu gostei bastante da proposta da Janaína, acho que a gente não precisa se aprofundar. Nós temos o projeto 50, né, número 50. A gente não precisa se aprofundar tanto, eu não estou disposto aqui a ficar discutindo esse ou aquele aspecto. Acho que está tudo bem, né? O Sérgio Vitor faz ponderações muito boas, interessantes. Acho o seguinte, a gente podia deixar o projeto, digamos assim, como uma sugestão para ser debatido numa audiência pública no começo do ano e depois, né, apresentado em nosso nome e tal. Mas poderia ter um aperfeiçoamento do projeto. Não precisamos amarrar o projeto definitivamente hoje, né? Então acho que a linha da Janaína é a melhor. E com relação a mim, viu, Sérgio, o Thiago, para mim tá tudo bem, tá? De acordo, estou de acordo, sem nenhum problema. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Wellington Moura. Primeiramente, para mim, mesmo respeitando a opinião da deputada Janaína, eu já posso não concordar, deputada, porque eu acho que, como o deputado Thiago mesmo disse, nós temos que sair da CPI com o norte. E como Vossa Excelência mesmo disse, são acusações que eu acho que a gente traz, que a gente coloca no relatório, sem talvez ter 100% de afirmações. Diante disso, eu acho que o que a gente tem que fazer usar meios de fiscalizar e de criar normativas para que algumas ideias que foram surgindo e erros e defeitos que a gente foi encontrando no meio dessa CPI, a gente possa expressar isso através de um projeto de lei. Claro, o projeto de lei ainda vai ter que passar pela CCJ, vai ter que passar ainda pela Comissão da Saúde, a própria Comissão de Finanças. Eu acho que as etapas são enormes. As audiências públicas que Vossa Excelência falou, eu concordo, acho sensacional a gente debater com a sociedade, debater com as próprias organizações sociais. Eu vejo isso perfeitamente, que a gente tem que fazer aí ao longo desses 2 anos que nós temos ainda de mandato. Agora, eu acho interessante a gente dar um start com um projeto de lei, e aí nós, durante o processo desses 2 anos, aí, até ele ser votado, a gente aperfeiçoá-lo, retirar parágrafos, acrescentá-los. Eu acho que é mais essa minha ideia, o meu pensamento, deputado. Deputado Thiago, eu fiz outras propostas também, eu não sei se você pôde acompanhar, as inserções no parágrafo 4º, 5º, 6º e 7º, sobre as organizações sociais. No parágrafo 4, o item A, de finalidade não lucrativa, deixar isso expresso, com obrigatoriedade de investimento em seus excedentes financeiros de desenvolvimento. O B, obrigatoriedade da publicação anual no Diário Oficial dos relatórios... Deputado Wellington, essa questão só para a gente, talvez, não sei se a gente discutir aqui é o mais ideal, porque não sei se os outros deputados estão acompanhando item por item, mas que nem essa questão do parágrafo 4, item A. Já é um princípio da organização social ela não ser lucrativa, ela não sei se precisa estar necessariamente totalmente expresso isso, porque já é o princípio dela não ter, visar o lucro, né? Quer continuar? O princípio é verdade. Você está totalmente...
Eu concordo plenamente, porém, às vezes não é o que a gente vê, né? Pela Na oportunidade? prática. Pela Então, aqui a oportunidade, gente tem que deixar claro que já é realmente, já deveria estar sendo cumprido. Você não tem, pela não tive razão. oportunidade, Deputada Edmir, desculpa. pela presidente. oportunidade, olha, eu estava dando uma olhada aqui na legislação pertinente, né? No artigo 2º já fala que são requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem a qualificação como organização social, item A, natureza social, item B, finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade do investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades. Então já está na lei, já existe. Acho que é manter isso que o novo deputado Wellington Moura deseja, e que cumpram, né? Claro, que cumpram. Não é isso, excelência? Perfeito. Parágrafo 6, que é o que até o deputado Sérgio Vitor, agradeço aí por ter falado, sobre o Estado dever desqualificar imediatamente a organização social, quando ela descumpre das disposições contidas no contrato de gestão. Claro, ela vai ter direito da sua ampla defesa, mas se ela houver desvio de finalidade de recursos, eu acho que ela tem que ser punida. Eu acho que se a gente não pôr regras, então eu queria ver sobre esse parágrafo 6º. Também a questão... Como? Ah, tá. E sendo vedada a utilização da verba pública para o pagamento das despesas processuais de verbas honorárias, eu acho que isso que foi o que aconteceu com a Iabas, que pagaram 2 milhões lá de verba lá no Rio de Janeiro, foi uma realidade. No 7º, que eu coloquei, sobre fica estabelecida a limitação da organização social. Pela oportunidade, posso? Pois não, claro, presidente. Ajudar? Se eu estiver sendo muito inoportuno, por favor, avisa, por gentileza. De forma nenhuma. Na legislação, no artigo 18, diz o seguinte: o Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização quando verificado o descumprimento das disposições contidas e tal, e tal, e tal. Em vez de poderá proceder, acho que a gente poderia, então, propor a modificação, deverá desqualificar, não é poderá, deverá. Não, mas está escrito deverá. Eu falei poderá? Se eu falei poderá, eu errei a fala. Não, a lei está escrito poderá. Ah, já existe na lei isso. Só que está poderá. Eu acho que se a gente incluir o que Vossa Excelência deseja modificar por deverá, eu acho que a gente encerra essa importante verificação que o senhor fez e a sua proposta, porque aí fica claro. Ah, peraí, não cumpriu, vai embora e tchau, e está tudo bem, trouxe prejuízo para a população, só é desqualificada e fica por isso mesmo, ou nem desqualifica, não tem mais contrato e fica lá querendo ganhar uma nova oportunidade no governo futuro. Fica claro, deverá. Sei, deixa aqui a sugestão. Perfeito, senhor presidente, concordo. O Wellington, o parágrafo 5º que você colocou da obrigatoriedade de instituir processo de chamamento, a gente colocou no item 10 do projeto. O que eu destaco aí, deputado, é o memorial descritivo de valores empenhados no programa, a ser publicado no Diário Oficial. Vou dar um exemplo. Às vezes para a gente ter isso, a gente precisa pedir como é que é o nome? Que a gente faz, os deputados, que os secretários têm que entregar até 30 dias. Requerimento de informação. A gente tem que fazer um requerimento. Né, Excelência? Requerimento de informação leva 15 dias, eles pedem mais 15, não respondem. E aquele embrolation que todo mundo já sabe, infelizmente. Então, é mais para que, se isso já for publicado em Diário Oficial, o memorial descritivo dos valores empenhados no programa, a gente já fica ali registrado, fica mais fácil para a gente depois ter esses dados para qualquer investigação, aliás, para qualquer fiscalização que qualquer deputado aí queira realizar. Você quer mudar o item 10 inteiro?
Deixa eu confirmar aqui. Não, ele está falando desse órgão. Ele está falando do cara do aqui, ó. Você tá... O já está aqui. O contrato de gestão deverá ser prescindido de processo seletivo público, transparência. No caso, seria acrescentar? É isso? Ele está mudando aí? Não, é somar as duas coisas. Não, é somar as duas coisas, deputado Thiago. Estou até com o meu assessor técnico aqui. Não, tranquilo. Me dando esse amparo aí. Seria somar esse seu junto com mais esse, que seria o parágrafo 6. Você queria colocar o parágrafo 6 nesse item 10, é isso? Não. Aí entraria, porque entraria no parágrafo 6, essa minha... Já me dá um minutinho, por gentileza. Se eu entendi bem, me permite a oportunidade, o que o deputado Wellington Moura deseja é o seguinte: quando você faz lá o edital de chamamento, você publica lá um resumo. Seria na estrutura de integridade corporativa e governança. Seria nessa parte. Tá? Do primeiro, do parágrafo, logo no início. Estruturas de integridade, corporação e governança. Você queria colocar o parágrafo 6º, então, né? Isso, acrescentá-lo. Esse que eu mandei para todos os Seria deputados. como se fosse o parágrafo 4º, então, né? Exatamente. Parágrafo, eu coloquei o 4, que é aquela finalidade não lucrativa, deixar bem especificado isso. E no parágrafo 5º, que eu falei do memorial descritivo empenhado no programa. E o 6º, que é a desqualificação, que deverá desqualificar imediatamente a organização social. A do parágrafo 4º, letra A, você não acha que já estando expresso na lei mãe, a gente já não mata isso? Não tem problema. Pode ser. Pode? Pode, claro. Então, beleza. Na questão do parágrafo 5º, a gente, então, ele poderia virar o parágrafo 4º? Eu acho que aí você foge eu acho que não dá, hein? Porque você foge, né, do... Não. Pode, deixa eu ver. Não, aqui ele está falando que não vai aceitar isso aqui. Que já está escrito na lei mãe. Tá. Aí, o quinto... Parágrafo Wellington. Isso. É isso que ele falou. Tá bom. Eu entendi, deputado, agora. Perfeito. Entendeu, né? Tá? Entendi. Então, poderia colocar como parágrafo 4º, é isso? Perfeito. Aos colegas, alguma opinião contrária, deputado Edmir? Na parte do 8B, apenas deixar claro também... Deputado. Tá bom. No parágrafo 7º que você colocou na sua proposta, Wellington. Tá. Fica estabelecido que no máximo tem que ser 70% com pessoas. Uma vez o deputado, ex-deputado, sempre deputado, né, Pedro Tobias, tentou, numa alteração, implicar, colocar esse parágrafo. E foi vetado pelo governador. Não sei, deseja insistir, não? Eu acho que a gente poderia colocar, porque vai passar ainda por CCJ, vai passar ainda... Eu acho que nesse meio caminho dá para a gente entrar nessa discussão. Qual item, deputado Wellington? O item 7. Aí eu teria que ver, deputado, sobre o veto. Sinceramente, agora você me pegou... Nós estávamos no momento de apresentação do relatório. O nobre deputado Thiago Albíquio fez e acatou vários pleitos, quer seja... acatou os relatórios, subrelatórios e ainda sugestões pelo deputado Wellington Moura, na sua grande maioria, também o deputado Sérgio Vitor, acho que foi uma única questão que havia colocado, também do Juvé Américo. Então, está reaberta a presente sessão, o relatório foi encaminhado a vossas excelências, principalmente na área de recomendações, para que vossas excelências façam a leitura. Então, eu pergunto se a gente
pode dar como lido o relatório. Senhor presidente, pela ordem? Pois não, pela ordem, o nobre deputado Wellington Moura. É só para deixar meu registro, o deputado Tiago acatou os nossos pedidos aí em cima do projeto de lei, então, da minha parte, tem toda a aprovação. Eu retiro o meu relatório separado e deixo o relatório do deputado Tiago para que a gente possa, então, votar. Muito bem, excelência. Então, fica retirado o relatório do nobre deputado Wellington Moura e ficou um único relatório de comum acordo o máximo possível. O nobre deputado Zé Américo pediu pela ordem. Tem a palavra, excelência. Estamos sem som do senhor, nobre deputado. Eu estou sem som? Está baixinho, agora apareceu mais baixinho. Está com som? Bem baixinho, estamos ouvindo o senhor. Felipe? Muito baixo. Não sei se os senhores outros ouvem. Hã? Vocês estão me ouvindo? Não, né? Bem baixinho, nobre deputado. O que fazer? Eu acho que eu vou entrar pelo celular, não tem jeito. Ok, excelência. Obrigado. Eu preciso falar algo. Que difícil caminho. Que coisa, hein, gente? Olha. Só um pouquinho. Pois não, excelência. Olha, até para facilitar a interação, o nobre deputado Thiago Auric fez as modificações nas recomendações e elas estão em negrito, o que foi modificado. Importante é ressaltar para facilitar a visualização aí do que foi alterado. O nobre deputado Wellington Moura já fez a sua verificação, que está tudo bem. Agora o nobre deputado Zé Américo aqui. Eu só queria ver, Auric, eu fiz aquela pequena mudança, você acatou. Auric? Na página 126, deputado. Ok. Então tá bom. E as mudanças, tem mais duas mudanças do Sérgio Vitor, que também estão na página 130. E na página 140. Você mandou o texto para nós no nosso grupo de CPI, né? Isso, está lá. Tá bom. Muito bem, senhores. Dando continuidade aos trabalhos, então, Tem que dar como lido o relatório do Tiago também. nós vamos dar como lido o relatório do nobre deputado Thiago Auric. Todos concordam? Ok. Ótimo. É isso, senhor presidente. Concordaram, então, eu coloco agora em discussão o relatório do nobre deputado Thiago Auric. Lembrando às senhoras e senhores deputados, né, existe um tempo regimental para debate e que, na hora da votação, a gente pode fazer de várias formas, como havia explicado. Então, quem quiser fazer uso da palavra, está em discussão já o projeto. Por gentileza, nos faça pelo chat para facilitar aqui depois a ata que a nossa assessoria das comissões vai fazer. Por favor, quem quiser discutir o relatório, por favor, solicite pelo chat. Não constato nenhum orador inscrito. Encerrada, então, a discussão, vamos para a votação. A votação se dará nominalmente, né? E nós temos procedimento de várias formas, não é só sim ou não. O deputado pode votar favorável ao parecer, favorável com restrições, falar quais são as restrições que ele tem ao relatório, porque às vezes não aprova o relatório inteiro, olha, mas eu tenho restrição a esse ponto. Aí formaliza por escrito, encaminha para a gente anexar o que é
a restrição que tem no relatório, né? Olha, eu também tenho restrição ao projeto de lei, não ao relatório. Também pode-se fazer lá o voto favorável com a restrição, né? Pode fazer também contrário parecer o voto. Sou contrário ao parecer e ponto final. Também o deputado pode se abster do voto. Quero me abster do voto. Ótimo. E eu declaro o resultado, se o relatório foi vencedor ou não, se ele está aprovado ou não. Então, como vota a nobre deputada Janaína Pascoal? Senhor presidente, pelos motivos que eu expliquei, né, no início da nossa sessão de hoje, pude externar também ao deputado Tiago, eu prefiro me abster, reiterando o respeito, a consideração, os elogios que fiz, a seriedade do trabalho do colega e de todos, mas como são muitos os pontos de divergência respeitosa, eu prefiro me abster. Muito bem, excelência. Nobre deputada Janaína Pascoal se abstém. Nobre deputado José Américo. Senhor presidente, eu me manifesto a favor do relatório sem restrições. Muito bem, o nobre deputado José Américo vota a favor do relatório sem restrições. Nobre deputado Vinícius Camarinha, nobre deputada Analice Fernandes, nobre deputado Wellington Moura. Senhor presidente, eu voto favorável ao relatório do deputado Tiago Aurich. Parabéns, deputado. O nobre deputado Wellington Moura vota favorável ao relatório sem restrições. Como vota o nobre deputado Sérgio Vitor? Presidente, eu vou acompanhar aqui o voto da deputada Janaína também, vou me abster, na verdade, acompanhar a atuação e vou me abster. Parabenizo aqui todos pelo relatório. Eu ainda não consegui ler com a calma que eu gostaria aqui em alguns pontos, e aí prefiro me abster também nessa votação. Muito bem, nobre deputado Sérgio Vitor se abstém. Nobre deputado Alex de Madureira. Já falou. Nobre deputado agora, o relator Tiago Aurich. Como vota? Com o relatório do relator Tiago Aurich. Ficaria ruim, né, deputado? Mas, brincadeiras à parte, eu voto no meu relatório. Muito bem. Este deputado também, Edmir Chedi, vota favorável ao seu relatório. Então, o relatório foi aprovado por maioria de votos. 1, 2, 3, 4, 5 votos favoráveis dos presentes. Tivemos, então, 4 votos a favor e 2 abstenções, para ser mais claro. Aprovado por maioria de votos dos presentes. Quero deixar a palavra em aberto aos senhores deputados, quem quiser fazer uso da palavra. Eu gostaria, viu, senhor presidente? Pois não, excelência. Nobre deputado Tiago Aurich. Queria, inicialmente, parabenizá-lo já pela aprovação do requerimento. Obrigado. Gostaria de agradecer, primeiramente, a todos os colegas deputados por a gente convergir num relatório final único. Parabenizo o deputado Wellington Moura, também pelo brilhante relatório que colocou, e esse que é o bacana da democracia, do parlamento, da gente poder discutir, chegar num denominador comum, como foi feito. E também parabenizo todos os sub-relatores aqui da nossa comissão, na qual eu participei como sub-relator também e agora como relator, mas parabenizo o sub-relatório muito qualificado, que trouxe muitas ideias boas, positivas em relação à gestão, transparência, como é o caso do deputado Sérgio Vitor. Agradeço também e parabenizo o grande sub-relatório do deputado José Américo, que trouxe muitas preocupações, muitas ideias boas também a este relatório final. Também
a deputada colega Janaína Pascoal, pelo brilhante subrelatório que nos trouxe, acompanhada do amigo deputado Vinícius Camarim, infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje, e também fazer um agradecimento acho que especial a toda a assessoria de nós, deputados, que a gente sabe que sem eles seria muito, muito difícil a gente ter uma conclusão final. Eles são muito importantes neste momento. Queria deixar aqui um registro especial à Letícia, secretária da comissão, a Rosibel, ao Max, pessoal todo do deputado Edmir Chedi, o Flávio também, a colega advogado, trabalha com o deputado Sérgio Vitor, o Edmundo e a Ana Carla, do deputado José Américo, e a Juliane, da deputada Janaína Pascoal. Também um registro ao doutor Rafael, que trabalha com o colega, nosso amigo, deputado Vinícius Camarinha, e dizer que foi um grande prazer trabalhar nesta CPI com todos vocês. Tiveram alguns deputados aqui que não estiveram hoje, entendo que por particularidades do mandato, o trabalho que o mandato nos traz, o deputado Alex Madureira, a deputada Analice, que se encontra com o Covid-19, a gente entende a sua ausência, mas a todos eu tenho a certeza que, mesmo nesse momento delicado que a gente vive, fazendo audiências virtuais, não podendo se encontrar de fato num plenário, infelizmente, eu acho que de fato pode ter faltado, o trabalho pode ter faltado alguma coisa, mas foi por conta de fato dessa situação que o mundo vive, que é em relação à pandemia, mas eu tenho certeza que todos nós demos o máximo aqui para a gente entregar um grande trabalho para a população do estado de São Paulo. Entendo a opinião de todos, entendo a questão da deputada Janaína, mas eu acho importante a CPI ter dado um pontapé inicial num futuro projeto de lei regularizando essa questão da OS. Eu acho que, conforme tiver o trabalho legislativo, passando por comissões, abrindo as audiências públicas, a gente vai ter o aperfeiçoamento do processo legislativo, do projeto como um todo. Então, queria deixar aqui essas palavras, dizer, Edmir, parabenizar você novamente, participo, você como presidente de uma CPI, é um prazer trabalhar, foi um prazer trabalhar ao seu lado, você que sabe com maestreza conduzir uma CPI, então queria fazer esse registro também a Vossa Excelência, num tema tão importante para o nosso Estado, que todos aqui já colocamos da importância das organizações sociais para o funcionamento da administração pública. Essas são as minhas considerações. Muito obrigado a todos. Obrigado, nobre deputado Thiago Auric, pelas suas palavras, pelo carinho. Continua aberta a palavra às senhoras e senhores deputados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Sérgio Vitor. O seu áudio está muito baixo para mim, às vezes eu fico tentando aqui ouvir. Melhorou? Não, mas as últimas palavras aqui rápidas. Foi minha primeira experiência numa CPI aqui na Assembleia, então eu queria parabenizar e agradecer a todos os deputados e as equipes também. Parabenizar o relatório do deputado Thiago Auric, que foi muito receptivo com ele e sua equipe conosco, e acho que é natural, né? Pequenas divergências ali que me fizeram me abster, mas grande trabalho do relator, deputado Thiago Auric, o quem eu parabenizo, e também o presidente Edmir, que conduziu muito bem, acho que foi um grande aprendizado aí. E, de fato, sim, a gente sabe que a gente tem um grande desafio com as organizações sociais, é um modelo que faz sentido, mas que, como tudo na vida, tem alguns problemas sérios que a gente tem que atacar, em especial ali com transparência, com fiscalização. Então, que vocês continuam contando com o meu apoio nesse trabalho e, novamente, parabenizo a todos. Um abraço. Muito bem, parabéns, nobre deputado Sérgio Vitor, que também foi subrelator. Eu vou ser obrigado a sair, viu? Senhor presidente, me desculpe, eu vou ser obrigado a sair, que eu tenho outra comissão. Tá, eu vou elogiá-lo aqui então, viu, Zé Neto? Muito obrigado, muito obrigado. Eu gostaria de elogiar o senhor, que teve uma condução extraordinária dessa CPI.
que vai colaborar com o aperfeiçoamento das OS e do setor de saúde. Super abraço. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Continua aberta a palavra. Nobre deputada Janaína já está dentro do plenário da Assembleia. Figura que vem problema para cima de alguém aí, hein? A nobre deputada não é brincadeira, ela sabe o que faz. Bom, gente, eu queria parabenizá-los, então, parabenizar inicialmente Presente. Pois não, nobre deputada Janaína. E agradecer Vossa Excelência, os colegas, os assessores todos. Eu acredito que foi uma experiência muito enriquecedora, engrandecedora para todos nós. Saímos todos mais preparados para colaborar com os aperfeiçoamentos. Na importância de fazermos essa audiência pública, já abrindo o ano, os trabalhos da Comissão de Saúde, para amadurecer ainda mais todas as conclusões que saíram desse importante trabalho. Então, um agradecimento aqui a todos. Muito obrigado, nobre deputada Janaína. Nós temos que parabenizá-la e agradecê-la também pelo seu trabalho e, tão logo esse projeto seja assinado pela maioria dos membros da CPI, vamos fazer as audiências públicas, um grande debate para aprimorar ainda mais esse relatório, esse projeto de lei. Olha, quero parabenizar o nobre deputado Thiago Auric pelo trabalho excelente que fez como relator dessa matéria, né? Uma CPI que passamos por uma pandemia, foi a primeira CPI, né, pela internet, ao vivo, né, em cores, sendo retransmitida, todos nós de forma virtual. Então, também fica na história da Assembleia uma CPI que passou por uma pandemia, ela teve começo, meio e fim. Nós tivemos aquela reunião, foram 30 reuniões, a primeira especial para a eleição do presidente e vice, depois mais 29 reuniões, 21 oitivas de depoentes, alguns acompanhados de seus assessores, uma diligência que também resultou no encerramento de contrato com o OS, que é acusada de desvio de recursos públicos em 6 contratos do Estado de São Paulo, 106 ofícios expedidos, 60 requerimentos protocolados pelas senhoras e senhores deputados, dos quais 55 requerimentos aprovados. Desses 55, 46 requerimentos foram atendidos na sua totalidade, 2 deles atendidos parcialmente e 7 não atendidos, dezenas de e-mail e milhares de páginas de documentos encaminhados, sigilo bancário, sigilo fiscal quebrados. A Assembleia cumpriu o seu papel, a CPI, os deputados mantiveram o quórum em todas as sessões que nós convocamos, então todos participaram, alguns até contraíram o Covid, e mesmo assim, lá da sua casa, estiveram presentes todas as reuniões, graças a Deus, estão todos com saúde, esperamos que a deputada Analice, hoje não tivemos notícia dela, mas também esteja bem. Quero agradecer os procuradores da casa, porque trabalharam bastante também na área jurídica, auxiliando a todos nós. Agradecer toda a assessoria dos deputados, eu vou fazê-lo em nome da minha assessoria, da Rosibel e do Max, em nome deles, parabenizar a assessoria de todos os deputados, que eu sei o quanto se dedicaram para levantar documentos, verificar, aprimorar, procurar dar a nós, parlamentares, o melhor de si, do seu entendimento, para que a gente, em pouco tempo, possa entender aquilo que eles levaram horas para fazer a leitura de documentos. Agradecer também a Letícia, que secretaria a nossa comissão, mais uma vez. Olha que a Letícia, ela já fez comigo aí, eu presidi a CPI, essa é a terceira, né? Porque foi a CPI das OS, depois a da FURP, e agora essa aqui
da quarteirização, e ela nos secretariou muito bem, muito dedicada. Obrigado, Letícia, em seu nome, agradecer todos os funcionários da Assembleia, o pessoal das comissões. Auric, eu acho que a gente tem que parabenizá-lo, porque uma comissão dessa, com os membros que tem, tendo aqui a nobre deputada Janaína Pascoal, os deputados, o José Américo, uma experiência muito grande, o Vinícius Camarinha, né, a Analice Fernandes, o Wellington Moura, o Sérgio Vitor, que chega para a Assembleia agora, mas já chega contribuindo muito, inclusive sendo acatado quase que tudo que ele desejava, participou de todas as sessões atentamente, fez proposta, fez um subrelatório importante que Vossa Excelência acatou, nobre deputado Alex de Madureira, que participou da maioria das reuniões também conosco. Então, eu acho que foi uma comissão de peso pesado, que trabalhou dia e noite aí durante a pandemia, para buscar as informações, tentar construir um relatório que dê transparência a esse processo. Esse processo é importante, cuida das organizações sociais, que antes eram entidades sem remuneração, e elas tiveram um papel de 98 para cá muito importante nesse terceiro setor, e ela precisa ter as condições necessárias de continuidade. Eu acho que o que todos nós vimos aqui, e isso está bem representado pelo relatório do nosso deputado Thiago Auric, é que precisa ser aprimorada a legislação, para que aquelas que não são filantrópicas, mas pilantrópicas, aquelas que não são entidades sociais, mas elas são negócio de determinadas pessoas revestidas de OS, que não pagam impostos, que se utilizam do dinheiro público, elas possam ser expurgadas desse processo e que as boas OS de qualquer área possam atuar benemeritamente, atendendo a população, atendendo os requisitos da legislação e do projeto formatado pelo Executivo. Eu acho que é o que todos nós, deputados, se algum não concorda, por favor, me ajude a retificar aqui o nosso discurso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: todos nós, deputados, estamos trabalhamos durante essa CPI toda com essa intenção de aprimorar o sistema, de retirar aquilo que é ruim do sistema, né, para que o dinheiro público seja respeitado, que o cidadão tenha esse serviço prestado, tenha um serviço de qualidade e cada vez mais qualidade, mais rápido, com mais atenção. Acho que foi esse o trabalho que todos nós aqui da CPI, das quarteirizações, tentamos fazer, apresentar agora à Assembleia Legislativa esse relatório, discutir esse projeto de lei. Vamos, com a ajuda de todos os participantes, conversar com a mesa diretora, o senhor presidente, para que possa esse projeto de lei dar o encaminhamento, fazer as audiências públicas, aprimorar ainda mais o projeto de lei, para que esse modelo importante não chegue a ser exterminado pelos ruins, porque muitas vezes é isso que acontece, os ruins dominam tudo, e aí aquele modelo que era bom acaba, né? É como o voto, né, deputada Janaína Pascoal, a nossa deputada mais votada do país, inclusive na Assembleia de São Paulo, em toda a história. Tem um povo arrependido, presidente. Tem um povo me mandando e-mail pedindo o voto de volta. Ainda não tem um instrumento para devolver o voto, não é? Deputada, mas você sabe o que eu falo, né? Eu já disputei 9 eleições, 2 de vereador, fui eleito, 7 de deputado, fui eleito. Acho que se somar todos os votos que eu tive, eu não alcanço o seu voto dessa eleição ainda, né? Que é uma representatividade muito grande. Mas atender os anseios de 2 milhões de pessoas ao mesmo tempo não é fácil. E quem está aqui tem que tomar decisões para a grande maioria, né? E é o que eu tenho certeza que a senhora e todos nós temos feito aqui. E o que eu digo é o seguinte:
numa eleição, se a gente não tem aquele candidato que a gente deseja, a gente escolhe o menos pior, não é? Eu falo isso para o eleitor. Olha, se você acha que não tem nenhum candidato que é bom para você, escolha o menos pior. Pelo menos você está ajudando e contribuindo com o que não é ruim. E ainda incentivo, na próxima eleição, seja candidato para ir colocar as suas ideias aí à discussão da população. Mas o que eu peço aos deputados todos agora é esse trabalho, depois de aprovado, depois de encerrada essa CPI, que foi uma CPI de peso, mais uma da Assembleia, eu acho que fica no histórico da Assembleia Legislativa. Foi uma honra poder participar com vocês, agradecer a indicação da presidência, no ajuda, no aporte que vocês deram. Eu acho que a gente cumpriu mais uma vez uma missão, mas temos que continuar para que todos esses nossos anseios se transformem em lei, para que o Ministério Público possa tomar melhor as suas providências, para que o Tribunal de Contas do Estado possa aprimorar lá a sua fiscalização. Agradecer a presença de todos, o trabalho de todos os senhores deputados. Mais uma vez, parabenizar o Thiago Auri, que eu já fui relator algumas vezes de CPI, e eu sei que muitas vezes a gente tenta acomodar todas as situações, porque todos têm as suas sugestões importantes, mas o relatório foi aprovado, ninguém contestou nada de errado, mas sim questão de princípios, isso é importante. Eu tenho certeza que foi uma CPI limpa, que não teve influência de ninguém de fora. Eu tenho certeza disso, eu acompanhei bem uma CPI transparente, isso é fundamental. Parabéns a todos vocês, parabéns à Assembleia Legislativa e parabéns à população do Estado de São Paulo que elegeu os deputados que aqui trabalham representando todos vocês. Um grande abraço, estamos dando por encerrada essa sessão e essa CPI, agradecendo a todos. Muito obrigado. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.